Já houve muitos concorrentes ao título de melhor caça da Segunda Guerra Mundial. Mas poucos se comparavam ao poder do P-51 Mustang. Os pilotos do Mustang dominaram as batalhas aéreas sobre a Alemanha, que acabaram destruindo a força aérea de Hitler. It's one-to-one combat, and you got to be aggressive. If you think you're going to be defensive in a fighter plane, you're lost. I wanted to be the tip of the spear. I thought that was the right place to be. A mistura de manobrabilidade, alto desempenho, poder de fogo devastador e longo alcance tornava o Mustang invencível. It was the finest as far as I'm concerned. Para muitos, o P-51 Mustang continua sendo o melhor caça que existe. Usando filmes de arquivo e reconstruções coloridas, Postos de Combate entra no perigoso mundo dos pilotos de caças Mustang. P-51 Mustang. No final do verão de 1940, a Força Aérea Britânica travava um combate fatal contra a Força Aérea Alemã, que ficou conhecido como a Batalha da Grã-Bretanha. A situação era crítica. Os caças Spitfire e Hurricane britânicos eram bons, mas não estavam sendo construídos a tempo de impedir uma invasão alemã. A solução era importar caças dos Estados Unidos. We soldiered on almost alone. We did know, I think, what we wanted, and we had some super brains who were ordering these things. We knew what we wanted and we got it. A empresa de aviação North American já tinha um projeto para um novo caça de alto desempenho e longo alcance. Após apenas 117 dias, a estrutura estava pronta. Era um avião esguio e aerodinâmico que atingiu 615 km por hora nos primeiros testes, tornando-o mais veloz que o Spitfire em baixa altitude, apesar de carregar o dobro de combustível que dava a ele o dobro de alcance. Mas em grande altitude o motor Allison perdia potência e ele levava 2 vezes mais tempo que o Spitfire para chegar a 6.000 metros. Embora ele não fosse adequado para combate em grande altitude, a velocidade e o longo alcance o tornavam o avião ideal para missões de ataque em baixa altitude. A Força Aérea Britânica encomendou 620 aeronaves que foram batizadas de Mustang. That's a wild horse, isn't it? It didn't have wild traits. It was a good airplane. And, but Mustang is, I mean, everybody would like a good Mustang horse. Yes, good name for it. This is the Mustang, the fastest Army cooperation aircraft in the world. They've already been in action, ground-strafing the enemy in the Axis-occupied countries across the English Channel. The RAF pilots like them. German soldiers in northern France do not. Os americanos demonstraram pouco interesse pela nova arma que haviam criado para os britânicos. Eles não queriam entrar na guerra que estava devastando a Europa. Mas em dezembro de 1941, o curso da Segunda Guerra mudou quando o Japão atacou Pearl Harbor e os Estados Unidos entraram na guerra. As forças aliadas concordaram que a prioridade seria derrotar Hitler na Europa. A Grã-Bretanha havia escapado de uma invasão, mas agora houve outra. Uma invasão amistosa, quando milhares de soldados americanos chegaram à Grã-Bretanha para combater o fascismo. Entre eles havia jovens pilotos recém-treinados, confiantes e ansiosos pelo combate, quaisquer que fossem os riscos. Now look, fellas, let's face it. This is our business.
In war, there's only one place for you to be, on your toes. You know, a fighter pilot basically is an individualist. Nobody has any ego in his family because he has it all. Did you pipe that fair weather pilot telling me? I can handle this. I was young and cocky, too. In fact, a conceited son of a bitch. No, I thought I was pretty good. In fact, you probably never heard of a pilot that didn't think he was #1 fighter pilot in the world. Hell, I've met thousands of them. To stay alive, you've got to act alive. It's the deed that counts, not what you say. It's the deed. Your actions. Learn and live. If you don't, you won't. If you're going to come in combat against someone else, you know you're going to beat them. If you don't have that feeling, if you think you're going to be defensive in a fighter plane, you're lost. If you don't think you're a winner, you're in the wrong business. Okay? Okay. Os americanos precisavam de toda a confiança possível se quisessem derrotar os experientes pilotos alemães. Estavam prestes a entrar para a grande liga do combate aéreo. Well, we certainly know where we are now. Young cadets in full parade. The youthful hope and pride of the Army Air Forces. And we mean it. Yes, they're the best young flying blood in the world. E os Estados Unidos também se orgulhavam dos aviões que eles pilotavam. America's newest fighter plane, the P-47 Thunderbolt, has left the drafting boards and is now in mass production. O principal concorrente ao título de melhor caça americano era o P-47 Thunderbolt. Era enorme e pesava mais de 8 toneladas. Thousands of rounds of ammunition are stored in its wings. Guns are tested on the ground. Thunderbolts in name, they pack thunderbolts of firepower. Em baixa altitude, o peso do Thunderbolt limitava seu desempenho. Mas quanto maior a altitude, melhor ele voava e mais superava os caças alemães. Mas o imenso motor do Thunderbolt gastava mais de 4,5 litros de combustível a cada 30 segundos, o que limitava seu alcance. E alcance era o segredo da vitória na Guerra Aérea Europeia. Os Estados Unidos precisavam de um caça para escoltar os bombardeiros das bases na Grã-Bretanha até a capital alemã, Berlim. No verão de 1943, os aliados lançaram uma ofensiva de bombardeios contra a Alemanha. Foi uma operação de 24 horas. Os britânicos bombardeavam à noite e os americanos de dia. A campanha americana havia sido baseada na crença de que os bombardeiros Flying Fortress e Liberator podiam se defender dos caças alemães. Mas os ataques diurnos resultaram em muitas baixas e logo ficou claro que os bombardeiros precisavam da proteção dos caças. Os principais alvos eram os centros industriais alemães e a capital, Berlim, a 885 quilômetros das bases americanas no sudeste da Inglaterra. A maioria das missões de escolta foi realizada pelos Thunderbolts, que voavam até o limite de seu alcance, cerca de 320 quilômetros da base. Com tanques de combustível extras, o alcance aumentou para 480 quilômetros, mas ainda muito longe de Berlim. A tarefa deles era proteger os bombardeiros. Sob a liderança de pilotos como o coronel Don Blakesley, os americanos começaram a ganhar a fama de combatentes agressivos. Don Blakesley was sort of a fighter pilot god on a pedestal. Everybody knew who he was, and he was a great leader. Colonel Don Blakesley, great leader of 4th Group. I actually like the business. It's probably a horrible thing to say, but I got a hell of a kick out of it, particularly when you're winning. My feeling was, if you see it, you go after it. Just aggressive. Just be aggressive. And it worked.